Um castelo medieval na Áustria. É um dos lugares mais assombrados do mundo. E não é à toa. Seu passado é sombrio, cheio de morte e de tortura. E está se repetindo, ainda hoje. Então fica aí, que hoje eu vou contar para você o que aconteceu no castelo, onde foram realizados julgamentos de supostas bruxas, que foram muito mais cruéis, muito mais injustos que os de Salem. E fica até o final, porque você vai saber o que mais foi julgado e executado atrás daquelas paredes. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com mais histórias de assombrações. Mushan é um magnífico castelo medieval na região de Lungau, na Áustria. Está nas montanhas, a uma altitude de 1.079 metros e é cercado por floresta. Graças a uma pesquisa, foi descoberto que Mushan foi erguido em cima das ruínas de uma fortaleza romana. É datado do século XIII, mas parece um palácio de conto de fadas, com princesas e romantismo. Mas não é não. Essa beleza toda que vocês estão vendo aí tem um passado sombrio e dizem que seus pátios eram encharcados de sangue. Isso literalmente. Na verdade, passou a ser conhecido como Castelo das Bruxas ou Castelo dos Lobisomens. Mas não há dúvida de que é o Castelo dos Fantasmas. O príncipe bispo de Salzburgo ficou conhecido por ter construído o castelo, mas parece que não foi bem assim. Há registros que ele tenha tomado mesmo em 1258 e permaneceu em suas mãos por muitas décadas. Foi quando o castelo começou a ser lavado com sangue por causa das 45 batalhas travadas ali. E durante uns 100 anos não se sabe o que aconteceu no castelo, simplesmente porque os registros dessa época se perderam ou foram apagados, ou seja, coisa bem pior pode ter acontecido ali do que se sabe. Esse período é chamado de Idade das Trevas de Mushan. E depois disso o sangue continuou a jorrar, porque foi ali a mais sangrenta caça às bruxas que aconteceu. Mushan era uma fortaleza e exatamente pela sua segurança, estrutura e distância de lugares mais movimentados, acabou se transformando em um local para prisão, julgamento e execução de supostas bruxas, que durou de 1675 a 1690. E depois que tudo isso passou, acreditem, se transformou em um quartel-general para caça a lobisomens. O julgamento da Áustria foi tão violento que chegou a ser considerado muito, mas muito pior que o das bruxas de Salem. 130 homens, 26 mulheres foram acusados e condenados por bruxaria, sendo que a maioria deles eram mendigos e sem teto. Mas para a gente entender todo o horror que aconteceu naquela fortaleza, vamos voltar um pouquinho no tempo, entre os anos de 1675 a 1690. O castelo se tornou a sede administrativa da Inquisição. Ali também ficavam presos todos os acusados. Eles eram julgados, condenados, torturados e por fim executados. A coisa foi tão horrenda que bem mais de 150 pessoas foram mortas, a maioria homens, e de todos eles, somente 2 não eram mendigos. Foram usados os piores métodos de tortura possíveis durante os interrogatórios, que o acusado acabava confessando ser um bruxo ou bruxa para que fosse morto logo e todo aquele inferno tivesse um fim. As execuções eram por meio de enforcamento ou decapitação. Mas se você pensa que não tem como ser pior, tem, e muito pior. 39 crianças entre 10 e 14 anos e cerca de 53 adolescentes, todos sem teto, também foram acusados de bruxaria e torturados como gente grande. Algumas dessas crianças tiveram suas mãos cortadas e os peitos marcados a ferro em brasa e foram mantidas vivas para que servissem de exemplo aos outros. O sadismo e a maldade chegaram a tal ponto que cada execução foi registrada e desse modo foi possível saber que o mais novo a ser executado tinha 10 anos e a mais velha 80. Só que o que também acabou sendo descoberto foi o motivo para tanta crueldade. A Áustria estava sendo assolada por doenças e pobreza, assim como toda a Europa. E quem acabou levando a culpa por tudo isso foram os pobres e os mendigos. Ou seja, eles precisariam ser eliminados para que isso acabasse
e a igreja saísse como a grande heroína da história que livrou o país de todo o mal. Obviamente, não poderiam dizer que iriam acabar com os pobres, mas poderiam dizer que iriam acabar com bruxas. E aí toda essa lambança vergonhosa foi feita. Com certeza, uma sujeira muito pior que a das ruas e uma doença muito mais perigosa. Após todo esse horror, o castelo voltou às suas atividades de sempre, ou seja, nada. Só estava ali embelezando as montanhas. Foi quando, no final do século XIII, começou uma nova bagunça. O arcebispo, conde Eurônimos von Doloredo, perdeu o financiamento da igreja, acabou a mamata e o castelo caiu em estado de abandono. Mas à sua volta as coisas estavam bem diferentes. É que veados e gado começaram a ser encontrados mortos, dilacerados. Os moradores ficaram com muito medo do que estaria matando os bichinhos daquela forma. Claramente, não eram mãos humanas. E mesmo sendo um lugar onde havia lobos, nenhum seria tão grande a ponto de deixar os corpos daquela maneira. E então começou a se espalhar a história de que um lobisomem estaria agindo na região e que ele viria do castelo. Novamente os moradores começaram a ser caçados e tudo se repetiu. Tortura, confissão e execução. Mas dessa vez a acusação era ser um lobisomem. Por isso mesmo, todos aqueles que saíam à noite, que tivessem um hábito noturno ou até dificuldade para dormir, foram as vítimas da vez. Eu já estava lascada. E depois de terem exterminado bruxas, lobisomens e sabe-se lá mais o que eles inventaram, o castelo novamente ficou silencioso. Aliás, me admira que ainda tenha sobrado morador naquela aldeia. Bom, muitas décadas se passaram até que o explorador austríaco e patrono das artes, conde Johann Nepomuk Wilczek, se encantou pelo castelo e o comprou, fazendo uma reforma, e até hoje está com seus descendentes. Com tanta história e tanta beleza, o castelo foi transformado em museu e pousada. Só que o passado sombrio e pesado ainda está lá, sendo refletido como assombrações residuais, fantasmas, entidades e uma energia muito forte. Tanto os funcionários do museu e da parte de hospedagem, quanto os visitantes são testemunhas de todo o horror vivido ali. Mushan entrou para a lista dos castelos mais assombrados do mundo, assim como o castelo de Hruška, que a gente já falou dele e o vídeo está aí no card. Esse vídeo também vale a pena ser visto, porque o lugar não abriga somente fantasmas, como também entidades demoníacas e muito perigosas. E aí, depois de conhecer o castelo de Hruška, se você ainda não for paciente do sanatório, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho, porque a gente sempre tem histórias reais de lugares assombrados pelo mundo e de casos criminais. E se gostar, deixa o like para ajudar a gente. Muito obrigada desde já. Mas voltando a Mushan, tem relatos de todos os tipos. É claro que temos um coitado de um vigia, imagina se ia faltar. Eles são sempre os maiores premiados, e no castelo mais assombrado da Áustria não seria diferente. Em uma madrugada, próximo às 3 da manhã, o homem fazia uma ronda de rotina que incluía a parte do museu e dos pátios. No museu, aparentemente estava tudo na mais santa paz, tudo bonitinho. Decidiu então seguir para o lado externo. Sentiu uma tontura, bem leve, pensou ser porque ainda não tinha comido nada desde que pegou seu turno. Decidiu terminar a ronda e em seguida tomar um café. Deu só mais alguns passos e a tontura voltou, mais forte. Dessa vez acompanhada de visão embaçada e sensação de que alguém estava ali com ele. Não era uma sensação boa. E ficou ainda pior quando sentiu uma respiração atrás dele, muito perto. Quando virou-se para trás, não viu ninguém. E aí a espinha gelou. Porque mesmo sem ver, ainda sentia que tinha alguém ali com ele. Resumindo, o homem se demitiu no dia seguinte. E são vários os relatos dessa mesma sensação, de que alguém está ali perto, seguindo o tempo todo. Isso de pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, relatos são sempre os mesmos. Os visitantes também sentem isso e dizem que é horrível, porque não é uma presença boa. Durante a noite, são passos nos corredores, portas batendo, e já houve relatos de hóspedes serem trancados nos quartos. Só que a pior das manifestações, eleita por 10 entre 10 testemunhas, são os gritos tenebrosos que ecoam por todo o castelo. São de medo e de dor. Provavelmente, em outro plano, os julgamentos e torturas estejam se repetindo.
Isso sem contar nas aparições de fantasmas deformados, com membros faltando e sangrando. Eles querem muito mostrar aos vivos o que sofreram ali, ou como outras pessoas acreditam, ainda pensam estar vivos, estão pedindo socorro. As assombrações residuais se manifestam em forma de sangue, surgindo, escorrendo das paredes e no pátio, que somem de repente. E há também a aparição de crianças. Elas vêm em grupos e são assustadoras porque estão muito machucadas e têm um olhar maligno. Claramente porque não são espíritos de crianças, das crianças executadas ali, e sim a manifestação de entidades malignas querendo sensibilizar e afetar aos vivos. E se na época dos julgamentos havia mesmo um lobisomem, isso não dá para ter certeza. Mas hoje em dia, que tem alguma coisa, alguma criatura desconhecida e assustadora rondando o hotel, tem. Porque já foram relatados uivos vindos da floresta, e não são de lobos comuns. E mais de uma pessoa, inclusive funcionários, contaram ter visto um vulto de um animal muito grande que espreitava em frente ao castelo. O Mushan não está na lista dos mais assombrados do mundo à toa. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, seja um de nós. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos sobre lugares assombrados reais e casos criminais. Se gostou, deixa o like, que assim você ajuda o canal a crescer e ajuda os nossos bichinhos. Logo eu volto com mais histórias de assombrações. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Chegou a hora do salve e esse gordinho muito simpático aí é o Castiel que veio me ajudar a agradecer vocês. Muito obrigada pela ajuda, Cristina dos Santos e Tatiana Delino Santos. Muito obrigada, ajudou demais. E se você quer ir ajudar a gente, estamos precisando de ração, tá? Qualquer valor ajuda demais. O nosso Pix, o número da conta, tá aí na descrição de todos os vídeos. Então é isso, muito obrigada e beijo no bico.